reconciliados com Cristo. Por exemplo, o sol. Qual é o desígnio do sol? Pedro Kelly, o sol é para ensolarar. Certo, positivo. O vento. Pedro Kelly, o vento é para ventar. Ah, muito bem. A água. Pedro Kelly, a água Deus criou para molhar. Muito bem. Uma árvore, por exemplo, uma mangueira. Pedro Kelly, uma árvore mangueira foi criada para dar fruto, manga. Pois muito bem. Seria muito estranho se o sol molhasse e a água ensolarasse. Você não acha que seria estranho? Você nunca pensou nisso, não é verdade? Você nunca pensou nisso aí. Cada coisa que Deus criou dentro dessa linda criação na qual nós estamos inseridos tem um desígnio. E desse desígnio, essa criação jamais poderá se desviar. Por quê? Porque essa criação foi designada para cumprir uma função. Por isso o sol está onde está. Por isso o vento venta como venta. Por isso a chuva cai como cai. Por isso que as árvores frutíferas dão o seu fruto. Tudo tem um propósito, está tudo arrumado, está tudo arranjado, está tudo previamente calculado, designado. Tudo tem uma finalidade. Então esse é um princípio. O que Deus criou tem uma finalidade e não varia. O sol não resolve. Um dia lá que ele brigou com a lua e ficou meio pau da vida e fala: hoje eu não vou ensolarar ninguém. O sol não pode fazer isso. Por quê? Porque ele foi designado para ensolarar. Então esse é o primeiro princípio. Vou repetir para ficar bem calcado aí. Tudo que Deus criou, criou com um propósito. Aquela coisa criada jamais pode decidir se está bonito, se está feio, se preferia outra coisa ou não, se não quer fazer aquela função para a qual ela foi designada. Então, esses são os desígnios de Deus. Segundo princípio, anote aí. É uma coisa lógica, até meio boba que eu vou falar, mas eu vou falar. Tudo que Deus criou só apareceu depois dele. Show? Poxa, Pedro Kelly, que bobeira que você acabou de falar. Pois é bobeira, mas tem que falar. O que eu quero dizer com isso? Que nada existia quando Deus estava. Por isso é que se diz que Deus é. Ele é um eterno presente. Ele não foi criado, não havia nada antes dele, não havia nada maior do que ele. Então, tudo que Deus criou somente apareceu no cenário depois dele. Isso é uma coisa lógica. Se algo que Deus criou sofrer uma metamorfose, perde o propósito para o qual foi criado. Perde o desígnio. O que é uma metamorfose? É uma transformação, é uma mudança nas características e nos objetivos. Então, vamos supor que Deus criou o sol para ensolarar, para nos dar vida, né? Então, se o sol sofrer uma metamorfose, ele vai se desviar do propósito para o qual ele foi designado. E aí já não vai mais atender àquela função para a qual Deus o criou. Então isso não serve e a criação aí estaria totalmente fora de propósito, né? Aí eu quero começar aqui com Bíblia, com você, Isaías 45, versículo número 7, que eu separei aqui com muito carinho, diz aqui: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então Deus criou a luz, Deus criou as trevas, Deus criou a paz e Deus criou o mal.
Se você prestou atenção no primeiro princípio que eu comentei no programa de hoje, tudo que Deus criou tem um desígnio. Ok, Deus criou a luz é para iluminar, não pode fazer outra coisa. Deus criou as trevas não são para iluminar. O dia que as trevas iluminar, a coisa está confusa. Deus criou a paz e Deus criou o mal. Então o mal jamais será transformado em bem. Por quê? Porque o dia que o mal for transformado em bem, ele perde o seu propósito. O dia que a paz for transformada em transtorno, ela perdeu o propósito pacífico para o qual ela foi criada. Está entendendo? Pois muito bem. Note, você notou aqui, que Deus criou aqui até aquilo que parece que não coopera. Porque os religiosos colocaram na cabecinha de todo mundo que Deus só fez coisa bonita. Entendeu? E que as coisas ruins foi o diabo que fez. Isso é mentira. Porque só existe um Criador. Deus. Ele criou o bem e criou o mal. Criou a luz e também criou as trevas. O diabo não criou nada. Porque o diabo é criatura. Ele também foi criado. Nós vamos ver aqui já já. Então, quando as pessoas falam na criação de Deus, qual é a tendência? É pensar que tudo que Deus criou é passarinho cantando, é árvore dando fruto, é sombra para a gente se refrescar, é água para beber e matar a sede, é gente boa, abraço, tapinha nas costas. Não, abençoado. Deus criou as coisas ruins também, porque todas elas são necessárias, todas elas têm um propósito. Os desígnios de Deus não são somente as coisas boas, porque ele criou as coisas boas e as coisas ruins. Ele criou o bem e criou o mal. Deus é Deus, Ele é soberano sobre o bem e sobre o mal. O bem e o mal estão abaixo de Deus. Deus está acima. Você talvez tenha se acostumado com a visão de Hollywood, a visão da Netflix, a visão do cinema, que é Deus é o bem e o diabo, ou sei lá quem, é o mal. Então fica aquela briga e saindo raio para tudo quanto é lado, porque eles ficam brigando o tempo todo, né? E você então aprendeu e se acostumou com a visão de que Deus e o mal têm a mesma proporcionalidade de forças. Isso é mentira. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.